O cérebro cansa igual o músculo? O cérebro cansa, talvez não igual o músculo, mas sem dúvida nenhuma a gente pode sofrer de um cansaço mental, né. E até por isso mesmo as pausas são muito importantes. Parar durante o dia, dormir bem, né. Eu acho que em todas as entrevistas que eu já dei, eu sempre reforço muito, o mais importante na sua agenda é o horário de dormir, depois você coloca todo o resto. Quando você tem um hábito correto de dormir, o corpo já reage, já tem uma frequência certa e automaticamente o teu dia é mais produtivo, né? Sem dúvida, né. E você vai as pessoas estão muito preocupadas com produtividade, com enfim, mas produtividade é baseada em um bom descanso, antes de mais nada, produtividade sustentável, né. Isso às vezes, eu quero dizer que a pressa às vezes é inimiga e acaba demorando mais, né, porque você tem que fazer 2 vezes, 3 vezes, Sem você não está dúvida, bem, né, da a cabeça. mente não descansou, o corpo não está relaxado, então o horário de Isso, dormir é primordial mesmo, sem mesmo, para dúvida, tudo, né. sem Principalmente na prática do esporte, é, ele é os atletas têm que geralmente ter uma vida regrada, né, do ponto de vista de sono, de descanso, de alimentação também. inclusive quando você não dorme bem, o cérebro às vezes em algum momento ele não te dá a resposta imediata, você está muito mais propenso a sofrer acidentes, a ter A errar, problema, a errar de um modo geral. a errar. Esse erro está em vários detalhes, Uhum. que às vezes pode se tornar num acidente doméstico, um acidente de veículo, porque a mente não Um acidente de uma máquina, se você trabalha com ela, exatamente, né. porque você na tua mente não está numa conexão correta. Às vezes quando você muda o teu hábito de dormir, constantemente, às vezes naquele momento o corpo está dando sinais para dormir, e você está dirigindo ou fazendo alguma coisa, e acontece esses Sim. problemas. Existe cérebro preguiçoso ou é falta de estímulo? Você pode ter um cérebro que, vamos dizer assim, ele está pouco produtivo, porque falta um hormônio, por exemplo, da tireoide, né, que faz com que as pessoas que têm hipotireoidismo, né, acabam sofrendo e, consequentemente, esse cérebro pode parecer que ele está lento, com dificuldade de raciocinar, então o problema hormonal pode ser a causa disso, a falta de circulação adequada, né, então hoje em dia se sabe que inclusive, alguns tipos de demência podem estar relacionados à má circulação no cérebro, e aí esse vai ter dificuldade de resolução de problemas, de tomada de decisão, de atenção, de memória. Então, às vezes a pessoa pensa que está com o cérebro preguiçoso e na verdade pode também estar com o cérebro sem definições corretas também, né, Ele e é, descansa mais rápido, né, ele cansa mais ele rápido. pode estar com falta de a desnutrição, né, ou a nutrição não adequada pode fazer com que elementos importantes, né, para que ele funcione bem, né, e o cérebro utiliza cerca de 20% da energia corporal, enquanto ele pesa 1 quilo e pouco. Tem que comandar tudo, né. Sim, sim. O que acontece no cérebro quando a gente trava de nervoso? Olha, é difícil da gente dizer o que pode estar acontecendo. São várias condições que podem fazer com que uma Explica pessoa para trave, nós. né, que ela congele. Em muitas espécies animais, o animal ele congela para fingir, ele parece que desmaia, né. A pessoa fala fingindo de morto, não, é uma resposta biológica, instintiva, o animal simplesmente paralisa para que o predador imagine que ele está morto e, enfim, não vale a pena eh, Aquele ato. aquele aquele indivíduo ali, enfim, né. Ou até mesmo esse congelamento pode acontecer para que a pessoa não sofra muito,
né, durante uma situação crítica de violência, por exemplo, né, um tiro ou alguma coisa, a pessoa desmaia, né. E aí, quando a pessoa fica muito nervosa, o cérebro ele se fecha, trava. Assim, a gente usa esses termos, mas é muito mais complexo, né, a pessoa pode ter a sua parte motora paralisada, enfim, por várias questões, a ansiedade excessiva numa situação de exposição ao público, em algumas pessoas é capaz de fazer com que ela simplesmente perca a memória do que ela tinha que fazer ali, eh, a fala fica travada, né, e nesses casos o indivíduo pode ter uma fobia social, por exemplo. Uma fobia de falar em público, e isso e felizmente existe terapia para isso, né, então a pessoa pode ser treinada para falar, em público e não ficar travada. E às vezes ele também trava com algum instinto que você teve, ou reação que você teve naquele momento, ele Ou se por um direciona. trauma, né. Então a pessoa, revive um trauma ao acontecer uma situação similar à que ele já vivenciou no passado, e pode ser que isso desencadeie toda aquele pânico, aquele medo. Ele já viveu aquele momento ou parecido e ele relembrou aquilo ali, já deu uma sequência no cérebro da pessoa. É verdade que usamos pouco do nosso cérebro? Não é bem assim, né, antigamente a gente ouvia falar: "Ah, usa só 10% do cérebro", nós usamos muito do cérebro em cada uma das nossas atividades, né, se a gente ver, por exemplo, no exame de ressonância magnética funcional, a pessoa fazendo uma atividade, tem várias áreas do cérebro sendo utilizadas naquele momento, quando a pessoa está fazendo uma tarefa complexa, inclusive uma tarefa motora e mais uma tarefa mental ao mesmo tempo, então não é verdade aquela história de que a gente só usa 10% do cérebro, não, a gente usa muito o cérebro. E existem algumas atividades que a gente pode usar muito mais, atividades complexas que envolvem cognição e motricidade, por exemplo. Existem, assim, limites, ou vamos supor, quando você usa demais para uma coisa, você acaba, se esquecendo das outras coisas no cérebro? O que acontece é que muitas vezes a pessoa, dependendo do trabalho que ela faça, talvez um atleta, ele vai utilizar mais, habilidades motoras e além das cognitivas de tomada de decisão rápida, etcétera, e talvez algumas outras habilidades de memória, de conteúdos de leitura não estejam sendo exercitados. Mas a partir do momento que essa pessoa passar a exercitar essa outra atividade: "Ah não, agora eu vou me aposentar de de ser um atleta, só eu vou ler mais, vou estudar", isso tudo pode ser resgatado. Então, o que eu acho importante as pessoas entenderem que nosso cérebro ele é plástico, né, aquela história da neuroplasticidade. Então, se mesmo que a gente seja muito bom em alguma coisa e aparentemente muito ruim em outra, se eu puder me dedicar a essa coisa que eu sou ruim, eu tenho uma possibilidade de desenvolver essa habilidade. Talvez não tão bem quanto aquela atividade principal que eu comecei a fazer desde 4, 5 anos de idade, mas sem dúvida nenhuma eu tenho a possibilidade de desenvolver novas habilidades. Melhorar. A dedicação vai sempre de encontro ao teu objetivo, é só você dar Sim, sequência, né, sim. e ter foco, né. E, o que, se sabe, por exemplo, em neurociência, uma das coisas que mais pode ajudar a prevenir, né, a demência ou enfim, é fazer atividade física e continuar estudando, né. E continuar estudando não é fazer só palavra cruzada, né, as pessoas falam assim: "Ah, eu vou ficar fazendo palavra cruzada para estimular o meu cérebro". Ok, isso estimula, mas tem coisas que estimulam muito mais, como por exemplo aprender uma nova língua, como por exemplo, fazer um curso universitário, né, ir atrás de uma nova qualificação, né, aprender a trabalhar no computador. Isso faz com que a pessoa
encontre outras atividades, porque ele descobriu uma nova fórmula de conhecimento, né? Sim. Então ele vai descobrir outros tipos de atividades, coisas que seriam impossíveis se ele não se dedicar para outro setor, né? Então, assim, atividade física e atividade mental são coisas que a gente não pode parar. Então, não é só no caso fisicamente que a gente envelhece, o cérebro também, Sim. ele vai, se você não estimular ele. Eu vi outro dia numa mídia social o Mick Jagger, né, dos Sim, Rolling Stones, com mais Rolling de 80 Stones, anos, num show lá, correndo de um lado para outro do palco, pulando. pulando, né? Eu tive a oportunidade de ver o show dos Rolling Stones da última vez que eles vieram para o Brasil, lá no Maracanã, né? Gente, é impressionante como o fôlego dele para cantar e o show de, sei lá, de 2 horas, aí daqui a pouco ele dança e canta e pula, né? Sem dúvida é uma dessas pessoas que está sempre se exercitando. Falando em leitura, você estou vendo aí o livro teu. Isso, é o Emoções Como Lidar, que é um livro que a gente lançou o ano passado, né, Qual pela câmera que ela editora mostra, Rodolfo? Nessa pela daqui. editora pela editora Manoli. Ah, é um livro que tem a colaboração de vários especialistas, além dos capítulos que eu mesma escrevi. A gente tem o livro físico e também tem o formato do e-book, você pode comprar na Amazon ou diretamente na editora, né. E é um livro que tem conteúdos desde a filosofia das emoções, a ciência das emoções, mas também conteúdos bem práticos sobre como é que eu posso lidar melhor com as minhas emoções. Emoções, como lidar. Você captou? Tem como depois colocar, deixar na tela um pouco para nós? Deixar. Ou quer captar? Quer captar ele? Não, já pegou legal. Ah, já pegou? Já coloca na tela para nós, depois nós vamos falar um pouco mais Ok. do emoções, como lidar com as nossas emoções, para que a gente não estrague as coisas de uma vez, porque às vezes emoção demais complica, né? Acaba atrapalhando. Quando a gente, quando elas ficam muito exacerbadas, né, vai ficar difícil mais difícil a gente lidar com elas. Como diz, vai com muita sede ao pote, né? Emocionado, acaba fazendo besteira, né? Pode acontecer mesmo. Pode acontecer. É isso aí. Ai, é verdade que usamos pouco do nosso cérebro, já falamos disso. O cérebro de um meditador é fisicamente diferente do meu? A pessoa que medita, assim. Então, existem estudos que indicam que ele funciona diferente e em algumas regiões do cérebro, comparando, né, pessoas que meditam há muito tempo com pessoas que não meditam, algumas regiões ligadas à atenção, à memória, principalmente no córtex pré-frontal, que é essa região da frente do cérebro, elas podem ser mais espessas, por exemplo, né, no indivíduo que medita há muito tempo ou faz yoga há muito tempo. A gente tem um estudo também com yoga, e podem haver diferenças na espessura do córtex cerebral, que é essa parte da superfície do cérebro, né, e que é importante por essas atividades cognitivas como atenção e memória. E a pessoa que medita, ele observa mais, ele entende mais as coisas que ele... Existem alguns estudos indicando que, por exemplo, um meditador experiente, ele desenvolve a habilidade, por exemplo, de uma atenção sustentada, né. Só que essa atenção, ela não é uma atenção estressada, é uma atenção relaxada. Então, eu consigo sustentar por mais tempo, porque o relaxamento está associado à atenção. Quando eu fico tenso e tentando manter a minha atenção, eu me canso e, consequentemente, eu vou ter menos chance de manter a minha atenção. Estamos aprendendo aí como viver e viver com atenção, o cérebro, comparado com o modo de viver. Estamos aqui com a doutora Elisa Cosassa. Doutora Elisa, esclarecendo para nós a força do cérebro, da mente. Estresse mata neurônio?
O estresse, Estresse mata a pessoa, não só não o só neurônio. o neurônio, né, estresse pode matar, né, por uma série de questões, mas quando a gente fala do estresse crônico, né, ou seja, quando a pessoa vive estressada, né, e é engraçado a gente ver que às vezes as pessoas acham que isso é sinal de status, de: "Não, eu sou uma pessoa forte, resiliente", ok, só que resiliência tem um limite, né. E o adoecimento é quase certo quando a pessoa tem um estresse crônico. É que às vezes confunde, achando que é muito forte, mas na verdade ele está estressado, É, o nervoso. excesso de resiliência pode ser um sinal de que a pessoa está, mais propensa a adoecer. Porque quem não, vamos dizer assim, não quer sustentar tanto essa vida estressante, ela vai se cuidar logo, vai fazer uma terapia, vai relaxar, vai reduzir o seu tempo de trabalho, a chance dessa pessoa viver melhor é maior do que aquela pessoa que: "Não, eu sou resiliente, eu aguento isso", e etcétera.